Daniel Henrique, boa noite. Boa noite. Você também é novato hoje? Hoje estive iniciando hoje a aula aí. Tá, Daniel, vou te passar as mesmas instruções que eu passei para a Letícia. Você deve ter sido inserido já no grupo do Bombeiro Civil, né? Eu vou repostar todos os links de atividades que eu passei, que foram 2, hoje vai ser a terceira e última, que hoje é a nossa última aula do módulo Produtos Perigosos, e vou repostar também aqui no grupo o material que eu já passei, dos slides, etc, etc, tá? E aí você vai ter até semana que vem para me entregar essas atividades, ok? Ok, poxa. Qualquer dúvida, pode me acionar aqui no WhatsApp, pode me chamar no particular, sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Bom, ficou faltando eu falar algumas leis e algumas normas relacionadas a produtos perigosos, para a gente completar tudo o que a gente falou. Então, vamos fazer aí uma revisãozinha geral rápida, até para o pessoal que está começando hoje não ficar perdido, né, gente? Vamos fazer aí um backup. Então, o que acontece? Nós estamos falando especificamente de produtos perigosos, a gente viu o que é um produto perigoso, como armazenar, como manusear, a gente viu sobre os rótulos de risco, com as classes de risco dos produtos perigosos, em que a gente tem as classes de 1 até 9, sendo que algumas dessas classes têm subclasses, 1.4, 1.5, 1.6, e assim vai, tá no material, tá, gente? Não se desesperem, que tá tudo bonitinho lá no material, com as plaquinhas e os pictogramas. O que são pictogramas? São as figuras que representam aquele risco. Então, quando a gente vê lá a caveirinha, a gente já sabe que é tóxico. A gente sabe o símbolo do radioativo, infectante, explosivo, comburente, inflamável, e assim vai, certo? Então, a gente falou sobre esses rótulos de risco, a gente falou sobre o painel de segurança, né, que é aquela plaquinha laranja que a gente vê nos caminhões, que fazem transporte de produtos químicos, em geral, inclusive os perigosos, né, aonde na plaquinha laranja a gente tem 2 números. Um número em cima, que a gente chama de número de risco, que pode ser 1 número, 2 números, 3 números, precedidos ou não da letra X. Quando tem a letra X é porque o produto reage com a água, né? E o número de baixo, que tem nessa plaquinha laranja, é o número que a gente chama de número ONU do produto. O que é o número ONU? É um código, né, numérico, que a Organização das Nações Unidas estabeleceu para os produtos químicos, né, para que a gente soubesse, conseguisse identificar esse produto em qualquer lugar, né, do mundo que estivesse ligado à ONU, né, que pertencesse à organização, né? Então, o número ONU aparece também em um outro documento que a gente falou sobre ele, que é um dos mais importantes, e a gente ficou aí, a gente fez a primeira atividade bem intensa, que é a FISPIC. O que eu pedi para o pessoal fazer, Letícia e Daniel especificamente nesse momento? Para que cada um deles procurasse na internet uma FISPIC de um produto, ou, não, no meu trabalho eu tenho, na minha empresa eu tenho acesso, enfim, da maneira que for mais fácil, não precisa imprimir, né? O pessoal mandou no grupo as FISPICs para mim, e aí, a partir da consulta dela, fizeram a atividade que eu passei. Como funciona esse link de atividades? É um formulário do Google Forms, vocês clicam nele, abre, preenche, lá no final tem enviar, eu recebo no meu computador, já corrige. Eu não passei as correções para ninguém ainda, porque tem muita gente que não fez, e aí, se eu passo a correção, depois fica, né, alguns aí podem fazer um escambo de informações. A hora que acabar o módulo, eu já passo a correção para todos, ok?
como que vocês recebem? Por e-mail, porque para preencher esse formulário tem que preencher e-mail. Então, a gente falou da FISPIC, que é o que significa FISPIC? A Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. A FISPIC ela é dividida em 16 seções, tá? Sendo que para nós da segurança do trabalho, principalmente, a seção 8 é a mais importante, né? E isso não quer dizer que as outras seções não sejam importantes. E para a brigada, para a resgatista, para nós que trabalhamos aí no enfrentamento a sinistros com produtos perigosos, ela também tem as sessões que vão falar se é tóxico para o meio ambiente, se não é, se cair, o que tem que fazer, se cair no solo, na água, no ar, se reage, se não reage, enfim. Lá na FISP eu vou ter todas as informações do meu produto químico. Daniel, esqueci de uma parte importante, eu não me apresentei para você, porque eu não conheço você, tá? Meu nome é Giovana, eu sou engenheira de segurança, trabalho na Vitória desde 2007, e eu estou falando sobre produtos perigosos. Agora sim, agora eu fiz a minha parte. Tá bom? Desculpa, mas eu estou na falação e eu esqueço dessas partes, tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês. Ah, tá bom, desculpa, viu, Daniel? Agora eu vou compartilhar com vocês o restante das leis e algumas normas que são relacionadas aí a transporte de produtos perigosos, principalmente transporte terrestre, tá? E algumas leis relacionadas a crimes ambientais, quando eu falo em produtos, derramamento de produtos, enfim, sinistros relacionados a produtos. Eu esqueci de falar uma coisa. Nós falamos também, além da FISPIC, nós falamos sobre o manual manual da ABIQUIM. O que é a ABIQUIM? Associação Brasileira das Indústrias de Produtos Químicos, tá? Essa associação, ela tem um manual de atendimento a emergências com produtos químicos, e aí a gente deu uma aula só sobre isso. Tudo bem, Joyce, está tudo certo. Nesse manual, eles explicam sobre tudo isso que eu falei, placa, painel de segurança, classes de risco, só que eles vão um pouquinho além, né? No manual da ABIQUIM, eles orientam como isolar a área no caso de um acidente, se está de dia, se está à noite, né? Porque de dia a gente tem uma condição de temperatura, de visibilidade, né, de risco, à noite a gente tem outra, né? Então, eles orientam toda essa parte, né? Qual a metragem que a gente tem que isolar, o que é uma área de risco quente, morna e fria, né? Basicamente, a área quente é onde aconteceu o derramamento ou o acidente com produto químico, seja ele que acidente for, tá? A área morna é a parte em volta que eu vou isolar, que vai ter movimentação de pessoas para conseguir mitigar esse problema, vamos colocar assim. E a área fria é onde as pessoas podem circular com segurança, ok? Basicamente isso. E aí, no manual da ABIQUIM, a gente tem algumas guias, que eles chamam, conforme a classe de risco, conforme a quantidade de produto, né, e a periculosidade desse produto, eles colocam essas guias em tarjas, em páginas, né, de cores específicas. Então, tem as páginas laranjas, azuis, verdes, amarelas, né? E a classificação, lá tem uma tabelinha com o número ONU de todos os produtos, tem uma outra tabela por ordem alfabética, outra por ordem do número ONU, e assim vai. O material que eu passei é um material resumo, porque o manual da ABIQUIM, gente, ele é pago, ele é comprado, você não consegue ele pela internet. Você consegue os materiais igual o que eu passei para vocês, como manusear, o que tem nele, como que são os veículos de transporte de produtos químicos, né? Então, lá tem todas as instruções também, como eles devem
fazer o transporte, onde colocar o painel de segurança, o rótulo de risco, e assim vai, certo? Falamos também de algumas técnicas de contenção para derramamento de produtos químicos, EPIs e EPCs, né, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção respiratória, que a gente chama de máscara de ar mandado ou máscara com filtro, tem os dois tipos, né, que são utilizados para atendimento à emergência. E ontem, né, a gente finalizou com o pai, que não é o casado com a mãe, né? O pai é o plano de atendimento à emergência que toda empresa que lida com produtos químicos e riscos tem que ter. O que é o pai? Né? O pai ele serve para orientar, né, e levantar cenários de risco para que eu saiba, no caso de um acidente, o que fazer, onde fazer, como fazer, qual equipamento utilizar. E normalmente as pessoas que são treinadas para isso são os brigadistas, certo? Eu falei sobre o pai bem efetivamente, expliquei para vocês que a gente tem vários tipos de brigada, né? Ainda mais com a mudança da norma agora, da Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros, a gente tem a brigada orgânica, brigada florestal, brigada avançada, tem alguns tipos aí de brigada e os tipos de treinamento que são dados especificamente para cada uma delas. O objetivo principal é treinar efetivamente esse pessoal. Que não adianta nada eu falar assim, na minha empresa eu não tenho nenhum risco com produtos químicos perigosos. Meus produtos aqui não são considerados perigosos. Mas aí eu não treino o pessoal para fazer o combate certo naquele tipo de produto. Vamos supor que eu trabalho com papel. Então, eu posso combater o fogo com água, né? E não instruo isso. O pai vai estar documentando isso, orientando e falando como fazer esse combate, por exemplo. Citei só uma situação, tá, pessoal? O pai vai nomear vários outros cenários de risco. Ontem eu mostrei alguns exemplos de pai para o pessoal, né? E, além disso, o pai também faz o organograma de funcionamento para atendimento a emergências. Como assim, Giovana? Não sei o que é isso. O que é um organograma? Eu vou dar nome aos bois, né? Quem que é o dono, quem que é o coordenador, quem que vai tomar a decisão, na falta dele, quem que substitui, quem que esse segunda pessoa ou esse coordenador, quem que ele vai acionar para estar fazendo efetivamente o atendimento, né? Lembrando que uma brigada em uma empresa é dividida em, no mínimo, 3 frentes, né? A frente de combate, a frente de evacuação e a frente de atendimento a primeiros socorros, tá? E eu falei para vocês que pode ter uma quarta frente, que é a brigada de comunicação, tá? Normalmente, a empresa que tem brigada de comunicação é uma empresa que tem muitos funcionários, muitos cenários de risco, eu citei até aqui ontem a Mosaic, né? Porque essa brigada de comunicação, ela não serve só para comunicar a própria empresa internamente, ela vai fazer aí o link do que está acontecendo com as autoridades de fora, né? Polícia militar, polícia rodoviária, polícia do meio ambiente, polícia florestal, próprio corpo de bombeiros, SAMU, e aí vai depender da análise do cenário de risco que eu tenho. Bom, acho que eu fiz um resumo de tudo, né, pessoal? E aí, ficou faltando eu complementar algumas normas, como eu falei, eu vou compartilhar aí com vocês, todo mundo tá vendo, tá ok? Pode colocar os joinhas lá que eu vejo, tá, pessoal? Beleza. Muito bem. Então, vamos lá. A gente ficou faltando falar do decreto 9644. Espera aí que eu acho que entrou alguém. Hum, hum. Beleza, César.
É Letícia, levantou a mão. Oi? A Letícia levantou a mão, parece. Letícia, tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pode me parar a hora que precisar. Não, foi sem querer, porque eu fui apertar o joia e apertei no lugar errado. Eu sou assim, tá? Preocupa não. Então, vamos lá. Ficou faltando falar um pouquinho sobre o decreto 96044, que fala do transporte rodoviário de produtos perigosos, né? Esses decretos e essas leis, pessoal, eles vão regulamentar o transporte, principalmente o rodoviário, né? Que é o principal tipo de transporte que a gente tem no nosso Brasilzão, né? Mas também vai dar aí suporte para nós estarmos estabelecendo prioridades, coordenadores, o próprio organograma que eu falei, do pai da minha empresa, por exemplo. Não, Giovana, mas eu vou trabalhar numa empresa que faz atendimento a sinistros, né? A acidentes, derramamentos. Também tem que ter, tá? Porque o pai, ele deixa de ser um procedimento operacional padrão, tá? Onde eu vou estar instruindo as pessoas a fazer as ações necessárias para atendimento. Não, desculpa, gente, é porque eu olhei o WhatsApp aqui, tinha um... Ah, tá. Tinha um recadinho da Vanessa, eu achei que era urgente, desculpa, mas está tudo ok, tá? Então, vamos lá, o expedidor, ou seja, a pessoa que vai colocar o produto químico na estrada, é responsável pelo acondicionamento do produto a ser transportado de acordo com as especificações do fabricante, tá? Então, se o produto reage com metal, eu não posso colocar Sumiu a palavra, gente? Um local, eu não posso acondicionar esse produto com uma embalagem de metal. Nossa, hoje tá feia a coisa, hein, Giovana? Então, assim vai, estou citando só um exemplo. No carregamento de produtos perigosos, o expedidor adotará todas as precauções relativas à preservação dos mesmos, especialmente quanto à compatibilidade entre si. Por quê? Eu posso fazer o transporte de 2 produtos perigosos no mesmo veículo? Posso, mas, né, vamos analisar. Eu tenho que ter uma separação física, eu tenho que ter indicação, eu tenho que ter o painel de segurança que eu já falei para vocês, eu tenho que ter os rótulos de risco, né? E em alguns casos ainda adota-se também o diamante de Rommel. Eu passei para vocês também sobre o diamante de Rommel, eu nem falei ele no resumão, porque ele vem caindo em desuso, tá? Pelo simples fato de que o diamante de Rommel, ele se concentra só nos riscos do produto, ele não identifica claramente qual produto que eu estou falando, de que produto que eu estou falando, né? E não me dá aí outras diretrizes que o painel de risco dá e o próprio rótulo de risco também, que é a plaquinha com o pictograma, certo? O expedidor exigirá do transportador o emprego dos rótulos de risco e painéis de segurança correspondentes aos produtos a serem transportados, como eu acabei de falar, né? Opa, desculpa que eu bati o dedo aqui. O expedidor entregará ao transportador os produtos perigosos fracionados, devidamente rotulados, etiquetados e marcados, bem assim os rótulos de risco e os painéis de segurança para uso nos veículos, informando ao condutor as características dos produtos a serem transportados. Aqui entra um outro documento que eu mostrei para vocês, que é o envelope de segurança, com a ficha de emergência do produto. A ficha de emergência nada mais é do que um resumo, um documento resumo da FISPIC, orientando o motorista ou a pessoa que estiver com ele, né, no transporte, sobre
que é aquele produto e o que fazer caso tenha um vazamento, derramamento, se trincar, abrir um buraco, enfim, se tiver algum incidente ou acidente com aquele produto químico, certo? Também é necessário que o veículo seja equipado com equipamentos específicos para atendimento à emergência, né? Mas isso não quer dizer que o motorista vai atender a emergência, vai fazer aí os primeiros socorros, porque ele pode ser uma vítima, e assim vai, né? Mas é necessário que o caminhão seja equipado. Cones, fitas zebradas, um kit de EPI específico para lidar com produto químico, né? Se a roupa é classe A, classe B ou classe C, né? Se tem máscara de ar mandado ou não, e assim vai. São de responsabilidade do expedidor as operações de carga e do destinatário as operações de descarga. Normalmente, quando chega um produto químico numa empresa, e eu falei isso já para vocês até anteriormente, mas vamos recordar, vamos supor que eu compro o produto X. Chega o caminhão lá na minha casa, na minha empresa, desculpa, com o produto X, eu faço uma amostragem, faço a descarga desse produto e coloco ele numa área que a gente chama de área de quarentena ou área de isolamento. Para que isso? Primeiro, para eu analisar se esse produto atende às minhas necessidades como empresa. Está dentro das características que eu preciso? Está adequadamente acondicionado? Enfim, todas essas características que a gente já conversou. E aí, após as análises químicas, eu vejo se eu vou colocar ele para dentro, abre aspas, né? Vou armazenar adequadamente dentro da minha empresa ou vou mandar de volta. Ao expedidor e ao destinatário, cumpre orientar e treinar o pessoal empregado nas atividades referidas nesse artigo, ou seja, todas as pessoas que vão lidar com o produto químico, direto ou indiretamente, elas têm que ser treinadas, advertidas sobre os riscos que esse produto pode gerar no local de trabalho deles, né? Se eu entrar em contato, se eu abrir esse produto, ele ficar aberto e volatizar, por exemplo, né, sair vapores, se ele tiver derramamento, e aí a FISP que me complementa aí as orientações. Faz parte do treinamento dos operadores, o treinamento sobre FISP, tá bom? Nas operações de carga e descarga, cuidados especiais serão adotados, especialmente quanto à amarração da carga, a fim de evitar danos, avarias ou acidentes. Muitas das vezes é exigido que esses produtos sejam armazenados em áreas que tenham contenção. Lá na primeira aula, eu falei para vocês um pouquinho sobre contenção. O que é a contenção? No local que eu armazeno produtos químicos, né, o piso deve ser impermeabilizado, ter aí canaletas para possível coleta caso tenha um derramamento, né, e eu possa aí depois administrar esse resíduo gerado devido a um derramamento. Se eu vou mandar para uma estação de tratamento de efluentes, se eu vou acondicionar em bombonas ou em algum outro tipo de recipiente para eu dar outro tipo de destino, certo? Se eu vou mandar para uma empresa que faz incineração, enfim, cada produto tem o seu risco e a sua necessidade de tratamento, tá? Quem estabelece isso é a empresa com o fabricante, enfim, com a segurança e tudo mais, tá? Só para vocês entenderem. E aí, eu falei para vocês que hoje a gente tem algumas bacias de contenção que são móveis, né? É como se fosse uma bacia mesmo, igual a que eu uso em casa para lavar roupa, né? Claro que num tamanho maior, onde eu vou acondicionar o produto em cima dela, caso tenha um vazamento, ela vai segurar aquele produto ali e muitas das vezes, devido a limpeza, organização, falta de contaminação, eu consigo reaproveitar esse produto no processo,
certo? Com facilidade. Do transportador, no decreto 960444, vamos falar um pouquinho sobre o transportador, constituindo deveres e obrigações do transportador, dar adequada manutenção e utilização aos veículos e equipamentos, que eu falei, fazer vistorias às condições de funcionamento e segurança do veículo e equipamento, de acordo com a natureza da carga a ser transportada, na periodicidade regulamentar. Importante, pessoal, a gente falar também que todas as pessoas que lidam com o transporte também têm que ser adequadamente e devidamente treinadas, né? Normalmente, o curso que a gente ministra para esses motoristas é o SASMAC, né? Mas tem outros, tem o MOP, tem vários outros tipos de curso, tá? Mas quem transporta produtos perigosos, além do treinamento interno da empresa, tem que passar por treinamento específico para poder fazer o transporte desses produtos, tá? Fazer acompanhar para ressalva das responsabilidades pelo transporte as operações executadas pelo expedidor ou destinatário de carga, descarga e transbordo, adotando as cautelas necessárias para prevenir riscos à saúde e integridade física de seus prepostos e ao meio ambiente. A gente vai falar um pouquinho mais de meio ambiente, um pouquinho mais para frente aqui, tá? Por isso que eu não vou entrar nesse meio. Mas, tanto quem fornece o produto, quanto quem está comprando o produto, tem mútua responsabilidade com todos os riscos envolvidos. Então, vamos supor que eu comprei um produto, o caminhão está vindo lá de São Paulo, chegando em Ituverava, ainda está no estado de São Paulo, não passou para Minas, e ele tombou. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, não chegou na minha cidade, não está na minha jurisprudência, não tem nada. Não. Eu tenho que auxiliar quem está me fornecendo o produto no acionamento do socorro, né? É só o Corpo de Bombeiros que eu vou acionar? Não. Né? Tem algumas empresas que deslocam sua brigada para fazer lidar com todo aquele produto. Tem algumas empresas que têm convênios com empresas específicas, a gente falou sobre isso ontem quando eu falei do PAI, né? Eu tenho documento, né? Eu tenho as orientações do PAI, e uma das pessoas que eu vou contactar caso aconteça um acidente é essa empresa conveniada que faz o atendimento às minhas necessidades. Vai lá e faz a contenção, retira o produto, manda para o tratamento, para o descarte, enfim, tá? Algumas empresas têm essa iniciativa e mais viável, outras, né, cada um com o seu. Transportar produtos a granel de acordo com o especificado no certificado de capacitação para o transporte de produtos perigosos a granel, tá? É dentro desse treinamento que eu falei para vocês, do próprio motorista. Requerer o certificado de capacitação para o transporte de produtos a granel, quando for o caso, e exigir do expedidor os documentos que tratam os itens 2 e 3 do artigo 22, que é os treinamentos que eu falei. Providenciar para que o veículo porte o conjunto de equipamentos necessários às situações de emergência, de acordo com o produto que eu estou transportando, tá? Natália, você está perguntando para mim sobre o e-mail? Não, é Padriele. Ah, tá. Não, tranquilo. Eu assustei, falei, gente, que e-mail será? Instruir o pessoal envolvido na operação de transporte quanto à correta utilização dos equipamentos necessários, né? EPI, EPCs e qualquer outro tipo de equipamento necessário de acordo com o risco do produto, tá? Por que eu estou falando de acordo com o risco do produto? Porque se o produto reage com água, eu não posso jogar água. Se o produto pega fogo, eu tenho que tirar fontes de ignição de perto, enfim. Cada caso é um caso, né, pessoal?
Então, esses treinamentos são específicos para isso. Zelar pela adequada qualificação do profissional, pessoal envolvido, são os cursos que eu falei, né, e fornecer a seus prepostos trajes e equipamentos de segurança no trabalho de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho, tá? E aí, um ponto muito importante eu deixo esse equipamento ali para atendimento à emergência, né? Mas muitas das vezes a gente tem vários problemas com os motoristas com relação a isso, porque por mais que você treine, que você fale, que você inspecione, que você fiscalize, ainda assim o abençoado não usa sapato, dirige o caminhão quase pelado, e na hora do vamos ver, gente, não dá tempo de, não, peraí que eu vou me vestir para, né, e assim vai, certo? Desculpa. Ainda falando do decreto 96044, providenciar a correta utilização nos veículos e equipamentos dos rótulos de riscos e painéis de segurança adequados aos produtos transportados, realizar as operações de transbordo, observando os procedimentos e utilizando os equipamentos recomendados pelo expedidor ou fabricante do produto, assegurar-se de que o serviço de acompanhamento técnico especializado preenche os requisitos deste regulamento e das instruções específicas existentes. Dar orientação quanto à correta estivagem da carga no veículo, sempre que, por acordo com o expedidor, seja corresponsável pelas operações de carregamento e descarregamento, e se o transportador receber a carga lacrada ou for impedido pelo expedidor ou destinatário de acompanhar carga e descarga, ficará desonerado da responsabilidade por acidente ou avaria decorrentes do mau acondicionamento da carga. É claro, né, pessoal, que a gente tem a corresponsabilidade a partir do momento que tudo está dentro de um acordo. Não tem esse acordo, legalmente, né, vai ficar para o transportador ou para quem expediu esse produto. As leis de crimes ambientais, por que a gente vai falar sobre essas leis? Porque cada vez mais, né, e isso vem sendo mais intensificado, principalmente para nós que fazemos atendimentos a emergência, segurança, etc., somos mais cobrados com relação a meio ambiente, tá? Então, quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, né? Na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Ou seja, se eu sei que estão deixando derramar, que está jogando inadequadamente no córrego, não estão tratando adequadamente o produto, eu sei que deveria estar fazendo isso, e fico calada, eu também vou receber penalidade por estar calada. Vamos ao exemplo de Brumadinho, né? O próprio engenheiro de segurança da Vale, ele chegou a ser preso. Ah, mas você assinou um documento falando que não tinha riscos, mas depois você falou que já tinha avisado dos riscos. E aí ele alegou que foi coagido, né? Muitas das vezes, eu tenho que obedecer a minha hierarquia. Mas, se ele falou, abre aspas aí nesse termo, tá? Que tinha alguma coisa errada e alertou alguém sobre isso, eu tenho que alertar tecnicamente. Como que eu faço isso? Através de relatório, através de documento específico, para que eu possa, né, efetivamente estabelecer culpados e inocentar quem de direito, tá? Se eu não tenho documento, não tenho relatório, não tenho uma evidência, para o juiz, que eu costumo chamar de cabeção, é como se eu não tivesse feito
Nada. Então, eu sou culpado, certo? São circunstâncias que atenuam a pena, baixo grau de instrução e escolaridade do agente, ou seja, quem estiver lidando, no caso de um motorista de um caminhão, né? Arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada, né? No caso da Vale, o que, abre aspas, atenuou a catástrofe gerada é que ela manifestou espontaneamente reparação do dano, né? E arrependimento pelo que aconteceu. Por isso que quando acontece um acidente, tem aquelas declarações na televisão, né, de que a empresa está consternada e está colaborando com a sociedade, blá, 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 aquelas falas bonitas que falam na televisão, né? E isso é amplamente divulgado em jornais, revistas, rádio, anúncios e às vezes até em outdoor, né? Mas para que isso, gente? Para ficar provado para o juiz que eu estou arrependido, tá? Não, eu matei metade de uma cidade, mas está tudo tranquilo, eu estou arrependido, vou fazer isso mais, tá? É a lei. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Se eu fiz a comunicação e ninguém me ouviu, eu fiz a minha parte. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Aconteceu isso aqui, gente, numa empresa perto de, acho que é Barão de Cocais, onde teve lá um alarme que foi acionado por um motivo X lá, que ninguém sabe direito o que aconteceu. Pressuposto que uma barragem que tem lá naquela região ia arrebentar, foi acionada a Defesa Civil, foi comunicada à cidade a evacuação, e aí, enfim, né? Depois que vê que, como diz o outro, que focinho de porco não é tomada, eles voltaram atrás. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Reincidência nos crimes de natureza ambiental, né? E ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, para ganhar dinheiro, coagido outra para execução material da infração, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos, em domingos e feriados, à noite, em épocas de seca ou inundações. Ou seja, a lei cerca de todos os lados, tá? Basicamente, vamos traduzir para o português claro. Você deixou um produto perigoso cair no manancial, você é responsabilizado. Por mais que você fale que está arrependido, que vai cuidar, que vai tratar, que vai arrumar, que isso, que aquilo outro, né? Isso não tira a responsabilidade de você recuperar aquela área. E você vai ser culpado, você vai ter que pagar, não só financeiramente, como penalmente, né? Criminalmente. E por último, falando das leis de crimes ambientais, produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, né, pode gerar uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Reclusão, gente, é ir preso, ir para cadeia, certo? Então, a lei é bem clara, né? Você é responsável por tudo aquilo que você vai produzir a partir do momento que você tem um produto perigoso na sua mão, certo? Ou sob sua responsabilidade, certo? Então, pai é importante para mostrar, né, que eu estudei, sei, fiz a previsão desses riscos e sei como atender no caso de um acidente. Aqui, eu coloquei esse material aqui como um plus para vocês, né? Na NBR 14619, tem uma tabelinha de transporte de produtos perigosos
e incompatibilidade química. Aqui são as classes de risco que eu falei para vocês, né? Aqui está de 2 a 9, porque a 1 não tem incompatibilidade, e tudo onde tem xizinho é porque é incompatível, certo? A, B, C, D ou E, né? Eu tenho que analisar, ok? E aí, para a gente finalizar essa parte de materiais que eu fiquei de passar para vocês, a gente vai fazer um estudo de caso, né? Vamos analisar um estudo de caso de incompatibilidade química. Foi uma catástrofe que aconteceu na Romênia. Na verdade, foi um acidente rodoviário seguido do tombamento do conjunto cavalo mecânico e carreta em maio de 2004, às 5 horas da manhã, tá? Então, o veículo que estava transportando o produto, né, ele sofreu um acidente e tombou. O que aconteceu depois que ele tombou? Então, vamos aos dados do acidente. O produto que ele estava carregando, nitrato de amônio, é um fertilizante. Número ONU desse produto, 2067. Número de risco, 50. Classe de risco, 5.1. Quando a gente olha aqui, número de risco, 50. O que eu quero dizer com isso? Qual o risco desse produto? Vamos ver? Ele é um produto oxidante, ou seja, ele favorece incêndios. Oxidar desprende oxigênio, oxigênio, alimento da combustão, combustão, fogo, né? A classe de risco 5.1. Desculpa, gente. Hoje tá feio. A quantidade que ele estava transportando, 20 toneladas. E o resultado, incêndio da carga e conjunto seguido de explosão. E aí, quando a gente faz a análise de um acidente, a gente vai ver aí hipóteses e depois vai verificar o que aconteceu para ver se está de acordo com as hipóteses que eu levantei ou não. Vamos a algumas hipóteses e depois eu vou falar sobre documentação com relação a isso. Hipóteses prováveis para o acidente: falha humana, perda do controle do veículo, cansaço, a pessoa pode ter dormido no volante, pneu estourou, dando início à combustão do mesmo, seguido de perda do controle do veículo. Então, vamos lá. Na classe 5, eu tenho substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, certo? E aí, eles são altamente inflamáveis, como a gente colocou aqui, certo? Quando eu vou transportar esse produto, lá na empresa que expediu esse produto, ou seja, que fabricou e colocou ele para transporte, ela tem um PAI. Então, lá no PAI, eu já tenho que ter, abre aspas, né, alguma coisa próximo de alguma dessas hipóteses aqui para o acidente. Porque eu vou saber como atender esse acidente caso ele aconteça, certo? Então, vamos ver o que realmente aconteceu. Hipóteses preliminares prováveis para a explosão. Porque ele primeiro pegou fogo, né? E depois ele explodiu. Vazamento de combustível durante o tombamento, devido ao arraste do veículo, gerando centelha e ignição e, consequentemente, fogo, porque o veículo vai se arrastando no asfalto, vai criando fagulhas, porque metal no asfalto cria fagulhas, né? Centelha, ignição, né? E o combustível inflamável pega fogo, né? Vazamento de combustível durante o tombamento com curto-circuito na bateria, gerando centelha de ignição também.
e fogo no pneu, aquecendo rapidamente, e explodiu o nitrato de amônio, que estava provavelmente sob pressão, por isso que ele explode. A explosão foi provocada pelo óleo diesel, que entrou em contato com o nitrato de amônio, perigo de reação violenta com materiais orgânicos, também é uma hipótese. E aí, quais foram as consequências? A explosão foi ouvida a 35 quilômetros de distância, até porque eu tinha um tanque com 20 toneladas de nitrato, né, que explodiu, uma bombinha básica, né, gente? A fumaça pôde ser vista a 15 quilômetros de distância. Houve a formação de uma cratera de 40 metros de largura e 10 metros de profundidade, 18 vítimas fatais entre bombeiros, policiais e jornalistas. E a referência, o nitrato de amônio tem poder de explosão. Cada uma tonelada de nitrato tem potencial igual a 100 quilos de TNT, dinamite. Tinha só 20 toneladas, né? Então, daí vocês imaginam, né, a cratera. Agora mesmo vocês vão ver a imagem. 20 toneladas de nitrato de amônio desencadeou uma explosão equivalente a 2 toneladas de TNT dinamite, né? Não consigo nem imaginar. Então, começou a pegar fogo, né? E a partir do momento que pegou fogo, explodiu, certo? Aqui foi aonde aconteceu o acidente, e aqui, ó, onde fez a pequenininha cratera, né, da explosão. Não sobrou nada, né, gente? Vamos combinar. E aqui tem as imagens com a sequência de tudo que foi acontecendo. Primeiro começou a pegar fogo, o fogo foi alastrando, né? E a partir do momento que entrou em contato com o nitrato, ele explodiu. Certo? Bom, vou fechar esse. Espera aí que eu tô achando vocês. Isto. O material que eu tinha para passar para vocês era esse, tá? A gente pode reforçar um pouquinho aí sobre os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva, tá? Relacionados a produtos perigosos. E aí eu até vou abrir o material que eu já passei para vocês, para a gente fixar isso, para eu, depois do intervalo que eu faço entre 8h30 e 9 horas, a gente já disponibilizar as atividades, ok? Cadê eu? Cadê eu? Não, 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 não. Achei. Pá, 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 pá. Aqui a gente está vendo alguns modelinhos de roupas de proteção para atendimento a emergências químicas, né? A gente falou sobre isso já, só para a gente reforçar, para vocês poderem fazer as atividades, tá? A gente tem a resistência química dos tecidos, eu falei para vocês que as roupas para atendimento a emergências químicas, assim como a roupa do Corpo de Bombeiros, eu tenho roupa de dupla camada, tripla camada, e lá na feira eu vi até de camada quíntupla, né, de 5 camadas, onde hoje eles vêm utilizando cada vez mais materiais mais resistentes, né, à corrosão, à inflamabilidade, à combustão, enfim, né, e aí a coisa vem se aperfeiçoando, tá? Então, a gente falou aí da proteção cutânea, né, a gente também tem roupas descartáveis, mas no caso de atendimento a produtos químicos perigosos, normalmente são roupas de múltiplas camadas que a gente fala, tá? E aí, eu quero mostrar para vocês aqui o nível A de proteção, né?
aparelho autônomo de respiração, só para a gente fixar, certo? Encapsulamento, roupa de encapsulamento, ou seja, eu fico todo fechadinho, né? Capa interna da roupa e rádio. A roupa nível B, aparelho autônomo de respiração com pressão positiva, tá? Não é encapsulado, certo? Mas aí eu tenho a roupa de proteção contra respingos químicos em uma ou duas peças, ou seja, macacão ou jaleco e calça, luvas internas e externas e botas resistentes a produtos químicos, capacete e rádio. E a roupa nível C, tá? Aparelho autônomo de respiração sem pressão positiva ou máscara com filtro químico, que é igual a essa que vocês estão vendo aqui, roupa de proteção contra respingos, tá? Luva interna e externa, bota resistente a produtos químicos, capacete e rádio. Então, basicamente, né, são os 3 tipos de roupa que a gente utiliza para atendimento a produtos químicos. Tranquilo, pessoal? Então, hoje, como a gente já terminou a parte de teoria, eu vou soltar o intervalo um pouquinho mais cedo, a gente volta 10 para as 9, tá? 8h50 a gente volta e eu já disponibilizo as atividades para vocês, ok? Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, tranquilo, né? Beleza. Daniel, Letícia, ficou muito vago, tá difícil de acompanhar? Não, beleza. Vocês fizeram joinha aí para mim? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá bom. Fica tranquilo. Eu Joana. vou soltar vocês para o intervalo agora, então, 10 para as 9 a gente volta, eu vou disponibilizar os links, e como eu falei para vocês, eu já vou disponibilizar também o material lá no grupo, ok? Então,